uma olhada como é que estão os dados lá. No da Prefeitura de São Paulo, mostrar como é que está disposto, e no do Governo do Estado. Tem algum outro orçamento que vocês queiram olhar nesse tópico aqui? Algum outro governo, cidade? Não? Então, beleza. Então vamos lá, começar. Vou te ajudando aqui passando? Pode ser. Então, bom, só vou falar um pouquinho sobre o roteiro, que é cada tópico desse, só para a gente ter aí dimensão do que a gente vai discutir nessa aula. O primeiro tópico é despesas públicas breve histórico. Qual que é a ideia? É falar aqui um pouco da trajetória dos gastos públicos, e aí não olhando só para o Brasil, olhando para o mundo. Como é que as despesas públicas têm evoluído ao longo das últimas décadas aí? Que grandes linhas de tendência a gente vê nessa trajetória? Segundo, assim, qualquer discussão de finanças públicas, qualquer pessoa que vai falar de finanças públicas para vocês, qualquer aula, começa com algumas noções básicas sobre atribuições econômicas do Estado, né? Uma teoria, eu não sou economista, mas são as teorias econômicas que embasam a atuação do Estado na sociedade. Depois a gente vai falar um pouco sobre o histórico do orçamento público, como é que surge essa coisa que se chama orçamento público no mundo e no Brasil, e qual o conceito dele hoje em dia, né? E aí a gente vai falar dos princípios orçamentários e de como funciona o sistema orçamentário no Brasil. Então a gente vai falar de PPA, LDO, LOA, o que cada um desses instrumentos define. A gente vai falar de quais são que se leva em conta quando se está elaborando uma proposta orçamentária, quais são os approaches aí, quais são as metodologias que são usadas quando a gente vai construir uma proposta. A gente vai falar das classificações da despesa e receita, que embora tenha tido só um tracinho aqui, é uma coisa fundamental para a gente conseguir olhar para o orçamento e conseguir entender como é que esse quebra-cabeça, como é que esse mundo de dados se organiza. Então isso aqui, eu vou, apesar de ter pouco interesse, eu vou gastar um tempo maior, porque a ideia é a gente realmente conseguir entender o que é função, o que é subfunção, o que é classificação institucional, o que é classificação funcional programática, o que é ação, o que é projeto, o que é atividade. Esses conceitos, qualquer orçamento que a gente vai olhar, eles aparecem e eles são fundamentais se a gente quiser organizar esses dados. Então é importante a gente gastar um tempinho aqui para entender esses conceitos. A gente vai falar de execução orçamentária, então vai ver o que é reserva, o que é empenho, o que é liquidação, o que é remanejamento orçamentário, o que é contingenciamento, quais são os instrumentos de contingenciamento orçamentário. Aí a gente vai falar um pouco sobre o orçamento de São Paulo, que é o que eu conheço melhor, como eu falei, né? Eu vou contar para vocês, e aí a ideia é eu contar para vocês um pouco uma história desse orçamento, né? Usando a terminologia aqui. Então falar como é que tem evoluído o orçamento de São Paulo nos últimos anos, uma comparação, eu acho que é uma forma interessante da gente ver que tipo de pautas ou que formas de comparação a gente pode trabalhar quando a gente está olhando para os dados do orçamento. E a gente vai navegar juntos por alguns sistemas de informação, também está todo mundo com os computadores. E por fim eu trouxe 3 matérias recentes sobre o orçamento de São Paulo. E aí eu queria discutir ela com vocês, ver o que vocês acham à luz do que a gente aprendeu. E a ideia era que vocês também trouxessem, então, isso provavelmente vai ser a aula que vem, mas trouxessem ideias de pautas que gostaria que fosse discutido. E a gente poderia pensar uma dinâmica aí de como usar os dados para ilustrar essas pautas. Beleza? Então vamos lá. Bom, começando com o tema das despesas públicas. Muito do que eu vou falar está baseado num livro que chama Orçamento Público, do professor Giacomoni, que é um livro acho que é o livro mais importante sobre orçamento público no Brasil. E ele começa o livro dele fazendo essa reflexão sobre as despesas públicas. E ele faz uma reflexão muito interessante, mostrando como nos principais países centrais, o orçamento, quando olhado em perspectiva histórica, o orçamento público ele tem uma trajetória de crescimento. Então aqui a gente tem 3 países, Estados Unidos, Alemanha e Reino Unido, todos com trajetórias parecidas. A gente sai do início do século XX com um orçamento ocupando mais ou menos entre 5% e 15% do PIB, para chegar nos anos 70, variando entre 45% e 30% do PIB. Então, uma trajetória de crescimento aí até os anos 70, que a gente vai ver
Pode passar, Natália. E aí eu tentei um pouco pegar alguns dados da OCDE para atualizar isso. Tá bem ruim de ver. Mas mostrando que mesmo a partir dos anos 70 você não tem uma queda, você tem um ligeiro aumento. Então mesmo com o que a gente, com o tão falado aí, triunfo do neoliberalismo, né, a ideia, o consenso de Washington, a ideia de que os estados têm que intervir cada vez menos na economia, tem que se retirar e deixar o setor privado expressão das atividades econômicas até a prestação de alguns serviços públicos, você não tem uma queda expressiva em nenhum momento em grandes países. A gente está olhando aqui, ó, Austrália, França, México, Suécia, Grã-Bretanha, Estados Unidos, Chile, Brasil. Brasil é essa linha vermelha. Alemanha e a média dos países da OCDE. Né? A OCDE é a Organização de Cooperação para o Desenvolvimento Econômico. É o clube dos países ricos, vai? Um jeito de falar. É uma organização que os países ricos, a maior parte dos países desenvolvidos, usa para trocar dados, trocar experiências, enfim. E a gente pode ver que a maioria desses países, mesmo olhando dos anos 80 até 2013, não tem quedas significativas nas suas despesas públicas. O que explica isso? Né? Por que apesar de você ter uma hegemonia de um pensamento econômico que diz, enfim, ou um certo consenso aí neoliberal que diz que o Estado deveria se envolver o menos possível na economia, por que as despesas públicas não caem ou cresceram, né? Na verdade vem crescendo, embora no ritmo mais lento desde os anos 90 para cá. Aqui um pouco falando, antes de entrar na explicação, olhando para o Brasil. Esses aqui são dados do Brasil, ó. Então, nos anos... Aqui é 86, que é o primeiro ano que a gente tem essa série de dados do IPTB. A porcentagem a carga tributária, né, a porcentagem de tributo sobre o PIB em 86 é de cerca de 22,39%. Isso vai crescendo, cresce bastante a partir dos anos 90, ó, aqui já está em 29%. Aí você tem uma queda, 28, 24, 25, 26, 27, 30. Então, a partir de 99, 27, 30, 32, 32, 33, 34, 34 e 35. Então, você tem um crescimento durante todo esse período histórico da carga tributária no Brasil. E uma coisa interessante de olhar aqui. Uma das fatias que mais cresce, ó, aqui a gente está olhando tributos federais e a porcentagem deles sobre o PIB, tributos estaduais e a porcentagem deles sobre o PIB, e tributos municipais e a porcentagem sobre o PIB. Os tributos estaduais respondiam por 7% do PIB em 98. Hoje são mais ou menos 10% do PIB, então é uma fatia que cresce. Ao passo que os federais respondiam por 18%, vão por 25%. E os municipais crescem muito pouco, saem de 1,41 para 1,91. Então, o crescimento da carga tributária no Brasil ele está focado no governo federal e nos governos estaduais, e menos nos tributos municipais. Enfim, era um pouco para dar esse quadro para vocês. Então, o Brasil não é uma exceção. Ele segue aquela regra do que está nos países da OCDE, num crescimento. Aí a diferença, se a gente voltar naquele gráfico, é que o Brasil, sim, nos últimos 20 anos, tem um crescimento grande das suas despesas. Ele vai alcançando o nível dos países da OCDE ao longo dos últimos 20 anos. O que explica esse crescimento das despesas públicas? Você tem várias tentativas, né, e teorias para tentar explicar. Lá no livro Giacomoni tem várias. Eu trouxe algumas das que eu acho mais importantes. O primeiro é uma ideia de que com o crescimento da renda per capita, à medida que as pessoas ficam mais educadas e elas passam a viver em cidades ao invés de viver no campo, elas passam a demandar mais serviços do poder público. Então aquela ideia de um Estado, né, se a gente pensar lá no Estado do início do século XX, basicamente o que ele tinha? Tinha um exército, tinha um serviço exterior e tinha um sistema judiciário para garantir o cumprimento dos contratos. À medida que as pessoas começam a viver em cidades,
e a vida em cidades, como a gente sabe, ela traz uma série de problemas e dificuldades, elas começam a demandar mais serviços públicos, transporte público, saúde pública, educação pública, sistemas de pensão, né, de aposentadoria. E isso vai aumentando o papel do Estado, quer dizer, o Estado entra na economia para começar a fornecer esses serviços, e a participação do Estado dentro da economia vai crescendo. Viu, gente? Se vocês tiverem qualquer dúvida, eu esqueci de falar no começo, mas vocês podem me interromper, tá? Não fiquem à vontade. Eu também, é isso, eu também não sou economista, estou tentando falar essas explicações o melhor possível, mas se não estiver claro, vocês podem falar. A outra é a questão, outra tentativa de explicar, é a questão dos custos relativos dos serviços públicos. O que significa isso? Significa que a forma que os serviços públicos são prestados, a própria natureza deles, faz com que eles tenham custos que são muito difíceis de reduzir. Por quê? Porque, em geral, eles são muito intensivos em mão de obra. Se você pensar em educação, 80% do gasto da educação é salário de professor. Saúde, também tem um gasto muito forte de profissionais. Limpeza urbana, também a maior parte do gasto é com despesas de pessoal. E essas despesas, na medida que a renda dos países vai aumentando, o custo relativo, né, o preço dos salários em relação aos outros preços da economia, ele vai crescendo, e aí é muito difícil você conseguir reduzir custos no setor público. Essa é uma outra forma de explicar. Uma terceira forma de explicar é a ideia de efeitos limite e finanças de guerra. Qual que é essa ideia? A ideia é a seguinte, a sociedade está lá pagando um determinado nível de impostos, um determinado valor de impostos, de repente vem algum evento extraordinário, por exemplo, uma guerra, ou uma necessidade do Estado financiar, por exemplo, construção de estradas, alguma coisa muito diferente, que aí você eleva o nível de carga tributária para poder arcar com esse gasto. E a partir do momento que você fez isso, a sociedade já está acostumada a um novo patamar de gastos, de impostos, e isso fica ali. A ideia é que teria como se fosse um efeito trincheira. A partir do momento que você atingiu um determinado nível de arrecadação de impostos, você não desceria mais. Seria muito difícil descer. Essa é a ideia da explicação do efeito limite. Por fim, você tem as críticas institucionalistas, né, que é o pessoal que começou a trabalhar, começou a usar algumas teorias da economia para tentar explicar efeitos políticos. E você tem basicamente duas vertentes aí. É mais complexo, mas eu vou tentar explicar basicamente. Tem o pessoal do Public Choice, que é um conjunto de economistas que começou a aplicar princípios da economia para explicar o comportamento de atores políticos, que eles vão falar assim, olha, nós economistas falamos que as pessoas elas se comportam de maneira racional para maximizar seus interesses, né? A gente ouve falar isso, os economistas dizem isso, né? Eles usam isso para explicar o funcionamento da economia como um todo. Olha, não tem como esperar que no governo as pessoas ajam diferente. Então as pessoas estão lá para maximizar seu próprio interesse. E isso gera necessariamente ineficiências. Porque diferente do mercado, onde as pessoas estão buscando a satisfação própria, e se eu vou e vendo para o Tom alguma coisa, aquilo só afeta a mim e para ele, no governo, se eu decido, por exemplo, que eu vou fazer um empreendimento habitacional em determinada área, eu estou usando impostos de pessoas que não necessariamente estão afetadas por aquilo para fazer aquela intervenção e como eu estou no governo, eu tenho poder, eu vou fazer isso porque eu vou conseguir os votos daquelas pessoas, isso gera uma série de ineficiências sistêmicas que fazem com que o serviço público seja, o uso de recursos do setor público seja inerentemente ineficiente. Isso é mais ou menos a ideia do Public Choice. E a outra ideia é de que é o seguinte, os burocratas, as pessoas que estão trabalhando no setor público, elas não têm o menor interesse em reduzir custos, em trabalhar de forma eficiente. Por quê? Porque se eu sou, suponha que eu sou um secretário de educação, estou lá implementando minha política de educação, eu não tenho interesse que sobre recursos, certo? Eu vou querer usar o máximo possível do meu orçamento, vou querer gastar o máximo possível, porque ele não vai se apropriar de nenhum excesso. Diferente do mercado, quando você não usa o dinheiro, ele é seu, ele vira lucro. No governo não, ele volta lá para um caixa.
E para quem está no governo, é sempre interessante gastar mais, porque isso vira na forma de prestígio, na forma de apoio popular. As pessoas vão reconhecer que aquele secretário fez uma política de educação bacana, conseguiu aumentar o número de escolas, sei lá. Então, para quem está no governo, gastar mais é sempre melhor. Então essa ideia de que o burocrata, na verdade, é um maximizador de orçamento. E por isso os gastos no setor público crescem e crescem e crescem. Não tem como ser diferente. Então essas são algumas explicações para essa ideia dos crescimentos das despesas públicas. Tá? A ideia é ver aí várias formas de explicar esse fenômeno. Bom, mas para que o governo arrecada tanto? O que ele faz? Qual que é o papel do governo na economia? Natália, pode... Basicamente, existem 4 funções do Estado na economia. Né? E a ideia é que o Estado intervém onde há falhas de mercado. Essa também é uma visão liberal, né? De acordo com a qual o mercado ele se autorregula, ele funciona muito bem para a maioria das coisas, mas em alguns momentos o mercado apresenta falhas, e aí o Estado tem que intervir para corrigir essas falhas. E o Estado intervém com 4 funções: a função alocativa, a função estabilizadora, a função distributiva e a função regulatória. Todas as funções, por que eu estou falando disso? Tudo isso aparece no orçamento de alguma forma, tá? Então por isso que a gente vai falar sobre isso. Então, o que é a função alocativa? O Estado está funcionando de forma alocativa quando ele provém algum tipo de bem ou serviço. Então, quando o Estado... mas que tipos de bens e serviços o Estado provém? Obviamente, a ideia é que o Estado não provenha bens privados, certo? O Estado não vai fazer uma fábrica de sapato, não faz nenhum sentido. Ou não vai fazer, sei lá, não vai, enfim, entrar em mercados competitivos para disputar com as empresas. Mas em alguns casos faz sentido que o Estado entre na economia. Quais são esses casos? Primeiro, para investir em grandes projetos de infraestrutura. Por que o Estado entra na economia para investir em grandes projetos de infraestrutura? Porque para o setor privado, esses investimentos frequentemente eles requerem um grande aporte inicial de capital. Então, as empresas têm que entrar com muito capital para começar a entrar nesses mercados. Em geral, esse capital não está disponível no setor privado, ou não necessariamente está. E a taxa de retorno, você só vai ter retorno sobre isso depois de muito tempo. Então nesses casos, é interessante que o Estado entre como um provedor de bens e serviços. Então, o que é infraestrutura? Construção de estradas, infraestrutura de telecomunicações, energia elétrica, encanamento de água, etc. Em quais outras ocasiões é interessante que o Estado intervenha? Para fornecer, por exemplo, bens públicos. O que são bens públicos? O que diferencia um bem público de um bem privado? Bom, a primeira coisa é que um bem público ele não é limitado a um só consumidor. Então o bem público ele é usufruído por mais de um consumidor ao mesmo tempo. A outra coisa é que ele não é um bem rival. O que significa não ser um bem rival? Significa que uma pessoa consumir aquele bem não faz com que a outra pessoa não possa consumir o mesmo bem. Por exemplo, se eu trago aqui uma barrinha de chocolate, se eu comer, o Tom não vai poder comer. Isso é um bem rival, só uma pessoa pode usufruir daquele bem. Um bem não rival, por exemplo, é a energia elétrica. Não, desculpa, a iluminação pública. Iluminação pública, se eu estou lá usufruindo dessa iluminação pública, outra pessoa pode vir, vai usufruir da mesma iluminação, e isso um está usufruindo, não exclui a possibilidade do outro usufruir. E a outra característica do bem público é que você não consegue excluir a pessoa de utilizar aquele bem se ela não pagar por ele. O exemplo da iluminação pública é muito bom também. Então, eu pago a minha taxa de energia elétrica, eu contribuo com a iluminação pública pela COSIP, e uma pessoa que não esteja pagando, ela vai usufruir da mesma forma daquele bem. Então, nesses casos dos bens públicos, os estados também entram como provedores. E o Estado também pode optar por entrar como um provedor no caso de bens mistos. São bens que, apesar de ter características de bens privados, eles impactam de forma positiva no conjunto da sociedade.
Então eles têm o que os economistas chamam de externalidades positivas. Tá, qual é o exemplo? Que exemplos são esses? Educação, saúde, cultura. Quer dizer, educação tem características de bem privado, no sentido que a pessoa que paga pode usufruir daquele bem, e quem não paga, num sistema totalmente privado, não usufruiria. Mas para o Estado é interessante investir em educação, porque isso eleva o nível educacional da população como um todo, eleva a produtividade da mão de obra como um todo, o que são essas externalidades positivas, né? Elas beneficiam, esse fenômeno beneficia o conjunto da sociedade. Enfim, é isso. Função distributiva. A função distributiva, a ideia é que o Estado vai atuar como um elemento de ajuste na distribuição de renda. Qual é o principal instrumento da função distributiva? A política fiscal. Então, a arrecadação de impostos dos mais ricos e a transferência desses recursos na forma de políticas sociais para os mais pobres. Então, e a forma mais efetiva de fazer função distributiva é com impostos sobre a renda, né? E aí tem aquela velha discussão sobre o Brasil, de que nós somos um país em que os impostos sobre o consumo têm um peso muito forte e os impostos sobre a renda um peso fraco, um peso menor se comparado com outros países do mesmo nível de desenvolvimento nosso. Então, esses impostos sobre a renda são a melhor forma de você fazer essa função distributiva do Estado. A outra função do Estado é trabalhar no sentido de garantir a estabilização macroeconômica, ou seja, garantir que os grandes indicadores macroeconômicos estejam em equilíbrio. Que indicadores são esses? Nível de emprego, nível de preços, ou seja, a taxa de inflação, equilíbrio no balanço de pagamentos, ou seja, o que os recursos de brasileiros no exterior que vão para o exterior versus os recursos do exterior que entram no Brasil, e crescimento econômico. Então, o Estado ele tem uma função de garantir que essas variáveis principais estejam em equilíbrio. E aí você tem 1 milhão de teorias sobre como o Estado tem que intervir para garantir isso, né? Tem pessoas que acham que a melhor forma do Estado garantir isso é dar autonomia total para o Banco Central garantir nível de preços, não se preocupar em promover o nível de emprego e deixar lá que o mercado vai resolver essas outras 3 coisas. É só o Estado se meter fora da jogada. Tem gente que não, fala, em determinados momentos de crise, o Estado tem que intervir de forma anticíclica para garantir um nível de emprego, que isso é importante para garantir que as pessoas tenham um nível de satisfação social mínimo. Tudo bem se o nível de preços sair um pouco dos trilhos, o importante é você garantir, enfim, aí você vai ter, porque aí esse nível de emprego vai puxar o crescimento econômico, enfim, aí você tem 1 milhão de teorias liberais, keynesianas, enfim, para explicar como é que o Estado tem que atuar para ser promotor da estabilização macroeconômica. Eu não sou economista, vou me furtar deste debate, mas enfim, só dando o panorama. Próximo. Uma quarta função, que é uma função até mais recente, ela não fazia parte da teoria até poucos anos atrás, é a ideia do Estado como função regulatória. Ou seja, tem alguns mercados que eles têm uma tendência quase natural ao monopólio, porque eles exigem eles acabam levando a concentração em poucos grupos que aí podem, enfim, quando você tem um oligopólio ou um monopólio, você não tem um nível de preços ótimo, um nível de preços que equilibra a oferta e demanda e maximiza a satisfação de todo mundo envolvido. Então aí o Estado tem que entrar para regular, para ajudar a definir os preços, para definir regras de competitividade, enfim. Que setores são esses? Energia elétrica, aqueles mesmos setores que o Estado no passado atuou promovendo infraestrutura e que passaram muitos deles por processos de privatização, né, que é o caso do Brasil. Então, energia elétrica, telecomunicações, planos de saúde também, então você tem a agência reguladora que define as regras para isso, e sistema bancário, né? O Banco Central é um regulador do funcionamento do sistema bancário no Brasil e nos outros países. Beleza? Essa era só uma abertura para a gente falar um pouco dos conceitos que balizam aí a construção do orçamento, e agora a gente vai começar a falar de orçamento mesmo. Então vamos lá. O que é orçamento público? Orçamento público, uma definição
arrisquei aí uma definição, é o instrumento por excelência de planejamento e execução das finanças públicas. Então, é no orçamento que o Estado planeja como vai arrecadar e como vai gastar todos os recursos públicos. Então, o orçamento ele é composto, por um lado, de uma estimativa de receitas e, por outro, de uma fixação de despesas. No Brasil, e aí você tem uma característica já do orçamento no Brasil. No Brasil, o orçamento autoriza a realização de gastos públicos. Você tem países, como a Inglaterra, que o orçamento determina a realização de gastos públicos. Tem uma diferença sutil aí, que é aquela discussão, que acho que vocês devem, pelo menos, já ter ouvido falar, do orçamento autorizativo versus o orçamento impositivo. Né? Qual a diferença? Quando o orçamento autoriza a realização dos gastos públicos, você tem uma margem de discricionariedade do executivo bastante grande. E isso é uma característica muito forte do orçamento no Brasil. No Brasil, uma vez aprovado o orçamento, o executivo tem uma margem de manobra para mudar o que foi planejado e ir mexendo nisso ao longo do ano, que é muito diferente do que existe em outros países, por exemplo, a Inglaterra. Certo? Por quê? Porque aqui o orçamento só autoriza, ele não exige que você faça aquele gasto que foi aprovado. Outra característica do orçamento no Brasil, que pode diferir de outros anos, é que aqui ele coincide com o ano civil. Você pode ter países, acho que nos Estados Unidos é assim, que é aquela questão do ano fiscal, sabe? Que começa em abril e vai até março. Aqui não, o nosso orçamento é anual. Eu não entendi. Autoriza a gastar um certo valor para uma área e não é obrigado a gastar isso aqui no Brasil? Não é obrigado. Na Inglaterra é obrigado? Acho que sim. Por isso que é tão ineficiente. Não necessariamente. Não? Não, porque... Você não obriga, não tem obrigação nenhuma. Eu não quero gastar nada. Tá bom, tá lá o dinheiro, ficou sem gastar nada. Mas qual é o interesse do Estado de não gastar o que foi autorizado? Não é questão de interesse, é incompetência, entende? É questão de, tem que gastar para educação. Só que o cara não tem alguma coisa que pressione, por que ele vai gastar? Ele tá lá recebendo o concursado público, ele fica lá. Eu não sei se é tão simples, mas a gente vai simplificando, mas é uma chave por causa disso. A gente vai falar disso, mas não sei se... Eu teria que entender mais do caso inglês ou desses outros com orçamento impositivo para saber como funciona. Mas assim, eu acho que assim... acho que a grande diferença é que talvez tenha um processo de... Eu não consigo imaginar que na Inglaterra você consiga cumprir exatamente tudo que foi determinado no orçamento. Deve ter, se tem mudança de conjuntura, tá? Talvez tenha um processo de prestação de contas. Se seu orçamento aprovou isso e você não gastou, você tem que explicar o que aconteceu. Porque assim, não dá para imaginar um sistema também que... sei lá, imagina que o orçamento estabelece, você vai construir uma ponte em determinado lugar. E aí quando você começa a trabalhar, você vê que é inviável construir aquela ponte naquele lugar. E agora? O planejamento ele tem as suas necessidades de revisão. Então eu não sei como funciona nesse país. Eu imagino que tenha algum processo de justificativa. Mas de qualquer forma, no Brasil você tem vínculos constitucionais. Uma das coisas que está em discussão agora é que o governo federal quer tornar o orçamento mais flexível. Sim, aumentar o grau de discricionalidade em relação Para quem está no executivo, o maior grau de discricionalidade é sempre bom. A gente vai falar mais sobre isso mais para frente. Mas vamos lá.